Eu quero saudar a todos com a paz, né? A paz que vem de Jesus. Jesus disse: a minha paz eu vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? O mundo não consegue proporcionar paz para ninguém, né? Por mais que tentem, por mais que façam, né? Não conseguem, né? Mas a paz que Jesus conquistou ali no Calvário, né? A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então essa paz aí, né? É que proporciona em nós algo tremendo e maravilhoso, né? Isso não é por dinheiro, não é por merecimento, é por termos Jesus como nosso Senhor e Deus, né? Aquele que crer em Jesus, essa paz passa a reinar na vida dele, né? Deus é maravilhoso, Deus é bom, irmão. Então que essa paz esteja com você, na sua casa, com a sua família, né? Ali abençoando todas as pessoas. Deus é tremendo, né? Graças a Deus por isso. Então compartilhe os vídeos, né? Compartilhe os vídeos para que as pessoas possam também, outros possam ser abençoados. Amém? Graças a Deus, Deus é bom. Eu gostaria de ler uma passagem que está lá no livro de Jó, né? Livro de Jó. Nós vamos ler lá no capítulo 33, Jó. Lá no capítulo 33, a palavra de Eliú, né? A Jó. Jó, no capítulo 33. Se você tem a Bíblia, você pode abrir aí e nós podemos ler junto, né? Se você tem um livro, você pode anotar, né? Isso é maravilhoso. Veja, uma palavra tão linda, tão maravilhosa. Sabe, Eliú, ele não era uma pessoa de idade, né? Então ele se justifica aqui diante de Jó, porque ele queria convencer Jó, né? De uma forma ou outra, eles queriam, os amigos de Jó queriam convencer Jó, né? Que os problemas que estavam acontecendo na vida de Jó era relacionado a pecado, né? Mas Jó fica tranquilo, mas as palavras são palavras maravilhosas. E Eliú não era uma pessoa de idade, né? Um idoso, um senhor, né? Porque a sabedoria, eles acreditavam que a sabedoria estava com os mais velhos, mas nem sempre, né? Até mesmo ele chega a dizer em um outro versículo, né? No capítulo 32, que ele sendo jovem, mas ele trazia Deus na vida dele, né? Então olha o que ele diz no versículo 4: pois foi o Espírito de Deus que me fez, e o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida, né? Olha que palavra tremenda e maravilhosa, né? E lá no livro de Jó mesmo, né, no capítulo 1, olha Deus, né, falando da vida de Jó. Isso é tremendo, né? Eu fico maravilhado, né, em ver Deus falando de uma pessoa aqui na terra, né? Porque Deus vê todas as coisas. E Deus fala sobre Jó aqui, né? Então ele diz assim, se referindo a Satanás, né? Ele diz para Satanás isso, né? Aí o Senhor disse: você notou, né? Notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto, né? Honesto, bom, honesto, significa reto, justo, íntegro, né? Como ele. Ele me teme e procura fazer, olha lá, e procura não fazer nada que seja errado. Que coisa linda, sabe? Enquanto os amigos estavam lá falando com Jó, tentando convencer que tudo que estava acontecendo na vida dele era consequência de pecado, vem Deus aqui iniciando o livro, né? E falando para Satanás, né? Essas palavras tão maravilhosas, falando sobre a vida desse homem, que não havia ninguém igual a ele na terra, né? Um homem bom, né? Honesto, íntegro, né? De caráter bom, né? Um homem reto, um homem que tudo que falava ele cumpria. Mas veja assim, depois disso, um homem que teme a Deus, né? E procura não fazer nada que seja errado. É tão tremendo isso, mas quando Eliú fala aquela palavra, o Espírito do Senhor me fez, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus é quem me fez, e o sopro do Todo-Poderoso, né? É que me dá vida.
É uma palavra tão linda, porque muitas vezes as pessoas ficam indagando, né, sobre nós sermos imagem e semelhança de Deus, e isso traz uma confusão na vida em o que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E a Bíblia fala, Deus nos criou e nos fez imagem e semelhança dele, mas a Bíblia fala que Deus, quando ele fez lá o Adão, né, ele fez lá um boneco de barro, né? E depois soprou nas suas narinas o sopro de vida, né? Veja, e o homem então passou a ser um ser vivente, né? Mas veja, o que Deus na verdade fez é o que Deus tem feito, né? A Bíblia fala que Deus deu um corpo para Jó, né? Para que ele habitasse naquele lugar e pudesse proceder, mas o verdadeiro Jó era o espírito que estava nele, né? O sopro de vida que Deus deu ao espírito, né? E esse espírito que é igual a Deus, que se relaciona com Deus, né? Que pode interagir, ter comunhão com o próprio Deus, né? Mas veja, no paraíso, Jó, tudo nele se relacionava com Deus, né? Tudo, né? A comunhão de Jó era perfeita diante de Deus. Até então, ele vivia, como a própria Bíblia fala, vivia nu, né? Tanto é a vida dele pura que ele tinha, né? A vida pura, uma consciência livre do pecado, uma consciência livre da maldade, né? Mas veja, quando o homem errou, né? Que ele acabou errando, o caso de Adão, né? Eva, Adão, eles foram expulsos do paraíso. Então quebrou esse ciclo, né? Quebrou esse ciclo de pureza, quebrou esse ciclo, né? E o relacionamento com Deus, então, ficou manchado. Deus é um Deus tão tremendo, meu irmão. Lá no livro de Salmos, capítulo 33, olha o que diz aí, Salmos, lá no livro de Salmos, capítulo 33, olha o que diz, falando sobre a criação de Deus, né? Lá no versículo de número 6, olha o que diz, por meio da sua palavra, o Senhor fez o céu, pela sua ordem, né? Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Veja, todas as coisas que existem no céu, né? Todas as coisas foram criadas por Deus, né? Tudo por Deus. Deus criou todas as coisas no céu e até mesmo os anjos, né? A Bíblia fala que Deus acabou criando os próprios anjos, né? Veja, com o sopro da sua boca, ou seja, com a sua própria palavra. Deus deu vida aos anjos, mas o que eu quero focar é que toda a criação, ela é feita por Deus, para Deus, né? Tudo. Por isso que o ser humano, o homem, né? O verdadeiro eu, nós, né? Não é o que nós vemos, né? Mas é aquilo que está dentro de nós, né? Dentro de nós. E é isso que muitas pessoas não compreendem e não conseguem compreender, né? Fica com dificuldade. E então dizem, mas como eu faço, né? Foi essa a razão que o próprio Jesus, quando veio à Terra, né? E ele escolheu os seus discípulos, lá no Evangelho de João, nós encontramos o próprio Jesus tendo esse mesmo comportamento, né, na vida dos seus discípulos. Ali no Evangelho de João, se você puder abrir a palavra de Deus, ali no capítulo de número 20, né, olha o que diz aí no versículo de número 22. Podemos ler o versículo 21 também. Veja bem. Olha o que diz aí. Então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Veja, eles não tinham, o Pentecoste não tinha chegado, Jesus não tinha ido ao Pai ainda, né? Não tinha passado pela cruz, mas Jesus estava enviando as pessoas, enviou 12, depois enviou 70, para que eles pudessem fazer a obra, e agora Jesus estava delegando a eles a autoridade. Nas últimas recomendações, falando para eles, mas soprou sobre eles o Espírito, né? Isso, na verdade, é um novo nascimento, aquilo que o próprio Jesus disse
lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Nicodemos aparece diante de Jesus, e Jesus disse, né, aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, né? E ele fala como? O homem necessita nascer de novo, quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus, né? Mas ele falava do quê? Desse novo nascimento, daquilo que foi quebrado lá por Adão, né? E que agora estava sendo restabelecido através do poder de Deus, através do próprio Deus, né? Agindo e interferindo na vida do ser humano. E nós sabemos, tudo isso aconteceu quando? Quando o Pentecostes. Veja lá, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E no capítulo 2, né? No capítulo 2, nós encontramos essa palavra escrita do versículo 1 ao versículo 4 de uma forma tão maravilhosa. Olha lá o que diz. Versículo 1 em diante. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento, né? Soprando muito forte. E esse barulho encheu toda aquela casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida como chamas, né? Chamas que se espalharam com línguas de fogo, como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com que o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Veja, foram cheios do Espírito Santo, né? Veja, algo tremendo estava acontecendo agora. Jesus havia dito, né? Ser cheio para ser o quê? Minhas testemunhas, né? Testificar, falar do próprio Jesus aqui nessa terra. É tão lindo, é tão maravilhoso isso, que o próprio apóstolo Paulo, né? Ele chega a dizer ali no livro de Romanos, olha o que diz lá no capítulo 2, Paulo chega a falar disso, né? Lá no versículo do capítulo 2, Romanos capítulo 2, lá no versículo 28, olha o que Paulo fala. É tão linda essa palavra, né? Paulo ele traz um ensinamento maravilhoso. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato ou circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus que faz, né? É o Espírito de Deus faz. Veja, e a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem dos seres humanos, né? Mas vem de Deus. Veja, é uma coisa que só Deus pode fazer na vida do homem, né? Veja, ela não vem do ser humano, ela não vem das pessoas, ela não vem da própria terra, né? Ela vem de Deus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, eles falavam muito, né, sobre circuncisão, que a pessoa até mesmo podia ser cristão, mas tinha que ser circuncidado. E Paulo ainda fala ainda, né? Não é a circuncisão, ou não é o ser judeu, né, no corpo, né, mas é o que está dentro, né, aquilo que proporcionou dentro, que seria o quê? Aquilo que só o Espírito de Deus pode fazer, é o novo nascimento, né, uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo nascimento, né, uma nova vida dada para as pessoas. Por isso que Paulo fala também lá em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipos, né, lá em Filipenses, lá no capítulo 3, olha, no versículo 3, Paulo diz aqui a seguinte palavra, né? Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do Espírito, né? Espírito que está escrito aqui em letra maiúscula, que se refere ao Espírito Santo. E nos alegramos na vida que temos em união a Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão.
verdade que eu também poderia, por minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivo para pensar assim. Para Paulo, depois ele conta sobre a vida dele, quem ele era, né? A razão que ele tinha para confiar, né, nessas coisas. Paulo foi um homem tremendo, né? Ele perseguia a igreja porque ele era fariseu dos fariseus, ele era fervoroso, né? Seguindo o farisaísmo, sobre a circuncisão, que ele fala, ao 8º dia da vida dele, ele foi circuncidado. Ele é romano, um cidadão, né, de Deus, um cidadão, um homem que nasceu ali, né, do sangue. Mas veja, Paulo rejeitou tudo isso. Ele considerou nada e tudo isso na vida dele para poder fazer o quê? Viver a vida com Deus, sobre a obra do Espírito Santo na vida dele, né? Por isso que ele fala aqui, né? A união com Cristo Jesus. Olha lá, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão, né? Veja, a confiança de Paulo, né, estava em quem? Em Cristo Jesus, nessa união que tinha com ele. E é o que tem com nós nos dias de hoje, né? Graças a Deus por isso. Nós precisamos entender, nós somos um ser espiritual, né? Nós somos um ser espiritual. Um dia nós vamos partir aqui dessa terra, e quando partirmos, seja por velhice, alguma coisa, mas veja, lá em Eclesiastes 12:7, está escrito, o pó volta ao pó, a carne volta ao pó, mas veja, o Espírito volta para aquele que o deu, né? É tão maravilhoso. O ser humano é um ser espiritual. Se ele compreendesse justamente isso, ele entenderia que ele tinha que ter uma vida, né? Uma vida em conformidade a Deus. É tão lindo. Quando eu olho Deus falando de Jó, um homem bom, um homem íntegro, né? Um homem reto, um homem com um caráter maravilhoso, né? Um homem justo, né? Fazendo todas as coisas, mas sem errar, sem entristecer Deus em nada, né? Vivendo uma vida aqui onde Deus até mesmo pôde falar dele, como tantos outros na Bíblia que Deus chegou a falar, né? A Bíblia fala que os homens, né, do Velho Testamento, as mulheres, né, por entender, né, que tinha algo muito melhor do que a vida que estavam passando, eles não amaram suas próprias vidas, né, aguardando algo superior da parte de Deus para a vida de cada um. Então foram fiéis a Deus, né? Fiéis em tudo, confiando em Deus, fazendo as coisas para Deus, né? Propagando que Deus existe, que Ele é verdade, sabe? Uma demonstração, né? Isso nós temos que ter na nossa vida como esses homens tiveram. Nós somos um ser espiritual, e se nós somos um ser espiritual e somos imagem de Deus, nós nascemos para fazer a vontade de Deus, nós nascemos para nos relacionar com o próprio Deus, né? Porque a Bíblia fala que Deus é espírito, né? Então como que nós vamos relacionar com Deus? Vivendo na própria carne? Jamais. É através do Espírito que nós relacionamos com Deus. A Bíblia fala em João capítulo 4, versículo 23, né? Que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Essa é a vida que Jesus veio nos trazer, né? Uma novidade de vida, um novo nascimento, sabe? O Espírito Santo vindo habitar em nós, para que nós possamos ter vida aqui nessa terra, e uma vida favorável, né? Uma vida maravilhosa, uma vida confiando em Deus, né? Vivendo unido com Cristo Jesus e sendo abençoado por Ele em todas as coisas. Ele tomando conta da nossa vida, né? Suprindo todas as nossas necessidades, trazendo para nós proteção, segurança. A Bíblia fala que Jesus, quando estava com os discípulos, ele foi a segurança dos discípulos, né? A Bíblia fala que por 2 vezes, atravessando o mar, né? Ali o barco foi varrido de um lado a outro, tempestade, e quase foram a pique. Uma vez Jesus dormia, né, na popa, acordaram ele e Jesus
ordenou que acalmasse o vento, a tempestade, e tudo virou bonança, né? Trouxe uma admiração nos discípulos quando eles disseram: quem é esse? Eles não conheciam Jesus, né? Quem é esse que até o vento lhe obedece? Quem é esse, né, que até o mar lhe obedece? Olha que coisa, quem é esse? Meu Deus do céu! E depois, a segunda vez, Jesus vem andando por sobre as águas na quarta vigília da noite, e quando Jesus chega perto do barco, eles reconhecem a voz de Jesus, porque Jesus disse: não temas, sou eu, né? E é tão, tão lindo, né? Pedro sai do barco, anda, nós conhecemos essa passagem, mas de repente Jesus retira Pedro da água, porque ele afundou, ele começou a duvidar, né, da situação que ele estava fazendo, e então Jesus levanta ele, chega no barco, apazigua também a tempestade, o vento, as águas, e tudo vira bonança, né? Veja, Jesus estava ali guardando eles, protegendo eles. O próprio Jesus disse: Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, dei-lhes a tua palavra e nenhum se perdeu, né? Mas Jesus estava presente, um guardião, né? Um protetor, né? Não só protegendo, mas dando tudo que diz respeito à vida, nada faltando a eles, né? Deu uma demonstração de tantas maravilhas, né? E de repente agora nós, né? Jesus está à destra de Deus, intercede por nós, e olha, nós recebemos o Espírito de Deus, né? E ele habita dentro do nosso coração, o verdadeiro Cristo, né? Aquele que também, né, faz o mesmo que Jesus fez, ele está fazendo em nós nos dias de hoje. Crer nisso, meu irmão, é tão difícil. A Bíblia fala que Tomé, vendo Jesus, vendo os feitos de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, né? E quando disseram para Tomé, depois da morte de Jesus, que ele havia ressuscitado, Tomé duvidou. Ele duvidou, ele disse: eu não vou crer, eu não creio, enquanto não colocar o meu dedo na marca dos cravos, ou a minha mão na marca da lança, né? Porque ele viu Jesus morrer e não acreditou que ele havia ressuscitado, e Jesus havia falado que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas veja, irmãos, quando Jesus aparece, ele diz: Tomé, vem aqui, Tomé, bota teu dedo aqui, vem, Tomé, bota a tua mão aqui do lado. E Tomé disse: meu Senhor e Deus. E ele disse: Tomé, você viu para poder crer, mais bem-aventurados serão aqueles que não vão me ver, mas vão crer, né? Meu irmão, é tão maravilhoso isso, porque hoje nós não estamos vendo, mas nós cremos, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos nos seus feitos, nós cremos naquilo que ele fez para nós, né? Esse novo nascimento, sabe? Essa união entre nós e Cristo, ele habitando em nós. Nós precisamos entender isso gera paz, isso gera confiança, isso espanta o medo, manda o medo embora, né? Manda o medo embora, e nós vamos atravessar toda e qualquer situação que o mundo possa advir diante de nós, mas nós vamos passar por tudo. Por quê? João disse: ele é maior do que aquele que está no mundo, o maior está em nós, né? E com ele nós vamos viver. Ele é a vida, ele é a vida, então a vida está em nós, então nós vamos continuar e nós vamos viver tudo que Deus tem escrito sobre nós no seu livro, né? Deus é tremendo, meu irmão, Deus é maravilhoso, tudo é proveniente de Deus, não há como ser proveniente do homem, não tem como. Sabe, desde a criação e todas as manifestações na Bíblia, foi Deus que fez todas as coisas. Sabe, Deus fez tudo. Agora, de repente, nós aqui, pela nossa imaginação ou pensamentos errôneos que trazemos dentro de nós, espíritos enganadores que sopram nos nossos ouvidos, de repente nós achamos autossuficiente para entrar no céu, autossuficiente para ter uma vida justa aqui nessa terra, viver numa boa qualidade aqui nessa terra. Meu irmão, homem nenhum conseguiu. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, 23... Veja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O próprio profeta diz: não havia um justo sequer, não havia um justo sequer. Precisou a interferência de Deus. Deus amara o mundo a tal ponto de enviar seu único filho Jesus, para que todos que creram nele, né, não pereçam, mas tenham a vida eterna.
Jesus, ele veio, né, para dar vida ao ser humano. Sabe, o primeiro Adão, ele deu uma sequência de pessoas contaminadas. A Bíblia fala que depois que Adão saiu do paraíso, se você ler as histórias, você veja que de repente ele teve 2 filhos, né? Com Eva, teve 2 filhos, e logo um filho mata o outro, meu irmão. Que situação! Veja, o conflito, o que começou, já iniciou de uma forma totalmente, né, aborrecida, triste. Olha lá, onde Deus chega ali para conversar com Caim, né? Mas veja, o que eu quero mostrar é a dificuldade do homem, né? Em pensar que pode, em imaginar que consegue, sabe? É duro de admirar, de aceitar isso. É por isso que nós vemos tantas coisas acontecer. É por isso que nós olhamos e contemplamos um mundo hoje, meu Deus do céu, em loucura, sabe? Loucura. Prevalecendo coisas que é duro de entender como pode prevalecer, sabe? Como pode prevalecer. Hoje nós vivemos num país de liberdade e pessoas querendo escravizar. É uma loucura isso. Eu tenho hora que eu fico pasmo, mas por entendimento da palavra de Deus, é a Bíblia que fala que Satanás, ele cega as pessoas, ele faz com que os corações das pessoas fiquem a ponto, sabe, de não ver, não ter mais vida nela, vivem tateando, nada enxergando e fazendo as coisas, sabe? É uma loucura o mundo que vivemos, a competição que há, o sofrimento que há, né? Essa pandemia, essas coisas que estão acontecendo. Veja, tudo eles culpam, né? Eles culpam. É a natureza, é o vírus, sabe? É isso, é aquilo. Sempre tem um culpado. Nunca o ser humano, não é verdade? Nunca, nunca. Sempre tem os culpados, em todas as áreas. E nós sabemos quem é o culpado. O culpado, Paulo diz, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, a nossa luta é contra Satanás, né? É contra Satanás. Satanás é um espírito, né? E ele age, ele trabalha, ele impede que o homem progrida aqui nessa terra, ele impede que o homem enxergue a Deus aqui nessa terra, ele faz tudo. Mas aquele que vem a Jesus, né? Aquele que vem a Jesus, eles terão seus olhos abertos, eles terão seus ouvidos abertos, eles serão filhos de Deus, eles terão vida abundante que Jesus trouxe, eles terão o céu a favor da vida deles, eles terão o próprio Deus habitando dentro de si, né? Eles terão os caminhos da vida deles apranados por esse próprio Deus, né? Os valados apranados, eles estarão sendo guiados, né? Não mais sem luz, muito pelo contrário, eles vão ser a luz do mundo, né? Não andarão em trevas. Veja que coisa linda, Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas. É tão lindo, meu irmão, é tão maravilhoso, sabe, um processo, né, que Deus fez, um plano que Deus veio realizando e que nos alcançou, sabe, nos alcançou. Nós nascemos de novo, nascemos do Espírito Santo, nascemos da palavra, que coisa linda. Veja Jesus quando estava no Jordão ali, né, para ser batizado ali diante de João quis rejeitar, né, ele falou, não, convém que se cumpra essa palavra. Por que convém que se cumpra? Porque o nascimento verdadeiro é através da água e através do Espírito, e Jesus estava ali para ser batizado nas águas, né, e de repente, depois de ser batizado, quando saiu das águas, veio o Espírito Santo, né, e pousou sobre ele, né, e veja, e ele inicia o seu ministério então. Mas que coisa linda, meu irmão. É o revestimento de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus que nos alcançou. Devemos dar preferência, né, a essa graça bendita e maravilhosa, aceitá-la de bom grado, sabe? Agradecer a Deus, reconhecer o feito de Deus na nossa vida e dar a Ele louvor em todos os lugares e momentos. Como é lindo isso, como é maravilhoso ter Deus ao nosso favor. Olha, não existe nada na Bíblia melhor, não existe nada no mundo melhor, né? Ter Deus ao favor da pessoa. O próprio Deus chega a dizer, darei ordem aos meus anjos ao seu respeito, para que livrem você do mal, para que não tropece em alguma pedra, né? Livre do mal. Que coisa linda, meu irmão. Deus interagindo, Deus vendo, Deus fazendo, Deus frustrando o inimigo, sabe? O homem andando
em bondade, andando em retidão, confiando no seu próprio Deus, fazendo as coisas, não coisas que desagradam a Deus, mas coisas que agradam a Deus. Sabe, o que a gente tem que fazer é isso, é olhar para o comportamento de Jó, né? Tão claro. Eu imagino Deus olhando na terra, citando o seu nome, né? Talvez citando o seu nome. Viste ali na terra aquele homem, aquela mulher, e cita o nome da pessoa, né? Como ele citou de Jó. Viste? Olha, homem íntegro, mulher íntegra, né? Reta, santa, justificada, justa, né? Veja, teme a mim. Que coisa linda, que coisa linda. Sabe, um dia nós vamos estar com o Senhor. E aí então, meu irmão, não tem para ninguém, né? Deus, nós vamos vê-lo face a face. Todo mundo vai ver Deus. Não existe, pequenos e grandes. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, né? Não existe ninguém na terra que deixará de vir à presença de Jesus e dizer a Ele, Tu és o Senhor. Graças a Deus, nós já estamos antecipando e dizendo, né? Aquilo que nós cremos com o nosso coração, nós falamos com a nossa boca. Gratos somos pela nossa salvação, né? Porque essa é a melhor dádiva de Deus. Ter o nome registrado no livro de Deus, né? Isso é o de melhor. Foi isso que Jesus disse aos discípulos. Vamos viver a nossa vida espiritual, o nosso novo nascimento. Creia, você é um com Cristo, né? Como Paulo fala. Leia Filipenses capítulo 3, leia esse capítulo inteirinho, você vai ver o que Paulo fala. Muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que estamos, sabe, deixando alguma coisa. Veja o que esse homem fez, meu irmão, na confiança, né? Na confiança, né? Porque ele teve experiências tremendas e maravilhosas com Deus. Deus é maravilhoso, Ele ama cada um de nós. Vamos ficar com essa palavra no nosso coração, vamos perseverar com isso. Não vamos dar lugar para medo, não. Porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Nada, irmão, nada pode ser contra os filhos de Deus, nada pode ser naquele que crê, né? Que Cristo está nele, né? Que tem essa amizade, essa intimidade, né? Com o próprio Deus que vive no seu próprio corpo. Que coisa linda. A Bíblia chega a dizer que nós não somos nossos, que nós somos, Deus nos comprou, né? Nos comprou, pagou uma parcela, né? Pagou o nosso preço, né? E o preço foi o quê? O sangue de Jesus Cristo, né? O corpo oferecido ali no altar, na cruz do Calvário. Que coisa linda, meu irmão, o amor de Deus demonstrado. E se Ele deu o seu Filho, né? Não nos dará as demais coisas da nossa vida? Claro que nos dará. Pois Ele nos deu, né? Nos deu todas as coisas, e o maior privilégio, ainda quando Pedro fala, né? Que nós somos hoje participantes da natureza divina, né? Natureza divina de Deus, assim como Deus é, né? Que coisa, meu irmão, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Fica com essa palavra no seu coração, não há lugar para medo, né? Olha para frente, olha para o alto, né? Quando nós olhamos para o alto, nós estaremos sempre vendo a glória de Deus. E Deus está com você, né? Aleluia. Disse Deus, no meu ungido, o maligno não toca. Fica tranquilo. Já passamos hoje, vamos passar amanhã também. E todos os dias nós vamos passar. Por que nós vamos passar? Paulo disse aos Coríntios, sempre, né? Ele nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Ficamos firmes em Jesus, obtemos a vitória. Ele é vitorioso, né? Ele é Senhor no céu e Senhor na terra. E Ele escolheu habitar dentro de nós. Meu Deus do céu, eu quero tudo que Ele tem, né? Eu quero tudo, né? A abundância de vida que Ele tem, eu quero, né? Vamos buscar a Deus, continuar nos amando, né? Continuar com essa fé maravilhosa, porque o justo, ele viverá por sua fé, né? Edificando-nos a cada dia através da palavra de Deus. Vamos abençoar a nós mesmos, vamos abençoar aqueles que estão à nossa volta, vamos abençoar aqueles que nos procuram, e assim nós estaremos vivendo a nossa vida, né? A vida que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos ficar com essa palavra dentro do nosso coração. Fala para os outros disso, né? Compartilhe a live.
para que outros também possam ouvir, né? Deus é tremendo, meu irmão. O mundo precisa de Jesus. As pessoas, a humanidade precisa de Jesus. Está chegando um ponto, meu irmão, que quando abrir a boca e testificar de Jesus, as pessoas vão ter prazer de ouvir, sabe? Porque hoje está assim, hoje está acontecendo isso, sabe? O desespero, o medo é tanto, sabe? O medo é tanto, né? Que as pessoas hoje querem se apegar em alguma coisa mais real, mais sólido, né? Mais confiável. Então, quando o crente ele abre a boca, né, para dizer alguma coisa, com certeza, se a vida dele mostrar, né, mostrar que aquilo que ele fala, ele está vivendo, automaticamente essas pessoas vão querer ouvi-lo, né? Eu sempre disse, no final do tempo vão querer ter pessoas de fé ao seu lado, né? Mas pessoas de fé ao seu lado, porque está ficando escasso, né? Mas ainda tem. A Bíblia chega a dizer no tempo de Elias, né? Elias disse, estou só. Elias, não, você não está só não, tem mais 7.000 que eu tenho alimentado com meu pão, né? E eles não se dobraram a Baal. Então Deus tem muitas pessoas, né? Deus é maravilhoso, Ele é bom, Ele ama as pessoas. Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar até o final, para que as pessoas tenham um verdadeiro conhecimento de Jesus, né? Conhecer Jesus, ser salvo por Jesus. Esse é o desejo de Deus. Vamos ficar com essa palavra. Amanhã nós temos o culto, né? Se você pode, sabe, não vai, participa, leva a sua máscara, tudo legalzinho. Nós estamos fazendo tudo certinho, né? Então, vai, nós vamos adorar a Deus, participar. Se você não pode, fica na tua casa, mas liga lá o aparelho lá, se conecta conosco, né? Nessa live que nós temos feito e curta ali, louve a Deus, participe, sabe? Receba, sabe? Quando nós fazemos isso, então nós estamos sendo abençoados também, né? Deus é maravilhoso. Se possível presencial, tudo bem. Se não, a graça é tão maravilhosa que a palavra vai para a casa da pessoa, né? Mas não deixe isso tomar o lugar que você tem no meio da congregação do justo. Não deixe isso, não. Tem muitas pessoas que têm deixado. Tornou-se cômodo, né? Tornou-se mais fácil, né? E a Bíblia fala que impetra a força para entrar no reino celestial. Não é de qualquer jeito, não. Tem que pôr força, né? Não é cômodo, né? Ah, eu já sou, vou ficar na minha, eu vou tocando com a barriga e eu vou chegar. Você não chega, meu irmão. A Bíblia fala que os amalequitas são um povo feroz, né? E aqueles que ficam para trás dormindo, ele acaba matando todos eles, né? Nós temos que andar no grupo, né? A bênção de Deus está na reunião dos santos, né? Ali está a bênção de Deus. Então nós temos que participar de tudo. É tão interessante, quando foram sair do Egito, o cordeiro estava ali, eles tinham que arrumar um cordeiro e tinham que assar e comer toda a carne, não podia sobrar nada. E também com o sangue passar nas vergas da porta e nas vergas da janela. Seria como um sinal e o anjo não passaria naquele lugar. Mas veja, comer tudo, né? Comer tudo. Sabe, a palavra de Deus é um alimento para nós, né? E nós temos que comer esse alimento, né? Crescer, amadurecer, sabe? Ser forte na palavra de Deus, ter a nossa experiência particular com Deus, cada um de nós, sabe? Se ficarmos acomodados, as experiências não vão acontecer, porque a Bíblia fala que nós andamos por duas coisas, andamos pela palavra e também pelos testemunhos. Sabe, quando nós cremos na palavra, nós vamos ver testemunhos, e os testemunhos que nós vamos ver, junto com a palavra, vai edificar nossa fé, e também nós vamos ter testemunho para poder contar, para poder cada dia mais e mais confiar em Deus. Tem hora que eu fico pensando que Deus já manifestou, sabe, através da minha vida, e na minha vida, eu fico pensando, traz calmaria dentro de mim, porque a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente, né? Então, quando a preocupação vem, eu começo a analisar, meu Deus, aí eu sorrio e digo, Satanás, você é mentiroso, para de tentar, né? Porque o meu Deus está comigo e Ele provê tudo quanto eu preciso. Ele é maravilhoso. Ele ama você, meu irmão, fica com Deus. Eu e minha casa, nós servimos ao Senhor e nós amamos vocês também, né?
Então eu quero deixar para você aí, olha, amanhã nós temos o culto presencial e também online, mas também na quinta-feira nós temos o nosso culto através da live, né? Nós estamos fazendo isso para poder o quê? Para poder se manter, para poder não desgarrar, para poder ficar firme. Davi não disse, Senhor, firma os meus pés no teu caminho, não permita que os meus pés se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, né? Veja, foi o pedido de Davi. Então há possibilidade sim, que de repente ficamos ocioso, e ocioso é difícil, né? É difícil uma pessoa ociosa não ter que fazer nada, de repente convites vêm, coisas vêm, e a pessoa tchum, vai para outro lado. Quantas pessoas na nossa igreja que tiveram grandes testemunhos na vida, que milagres aconteceram, que hoje estão preferindo outro lugar. Alguém veio perguntar outro dia para mim, mas o senhor não fica preocupado, pastor? Eu digo, não, de jeito nenhum, é livre-arbítrio, escolhe o que quer, escolhe o que quer. Se estão desmerecendo o que Deus fez, não tem problema, que vão continuar a vida que tem. Agora, só que perde a responsabilidade do pastor Miguel sobre a vida deles, né? Perde a responsabilidade, mas se o querem, paciência. Fica com Deus, meu irmão. Um abraço da Rosali, um abraço da Fernanda, um abraço do Danilo, um abraço do Isaac, o menino está crescendo, né? E o meu abraço a todos vocês. Nós amamos vocês, oramos por vocês, né? Tudo que temos é para junto somarmos e colocarmos à disposição do povo de Deus, né? Nós amamos vocês, com certeza o nosso coração é sincero diante de Deus e sempre procurará ser sincero diante de todos aqueles que Deus tem nos dado. Fica com Deus, um abraço, vamos orar agora, vamos levantar um clamor, eu já estava até saindo sem orar, mas vamos orar, irmão. Vamos falar com Deus. Deus é maravilhoso, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Pai, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua fidelidade, Pai, pelos Teus feitos em nossa vida, Pai, por tudo quanto Tu és e Tu, Deus, está fazendo em cada um de nós, Pai. Este povo que Tu ama, Pai, povo que se refugiaram em Jesus, ó Pai, e encontraram em Jesus um abrigo sólido, verdadeiro, Pai, onde o mal não pode contaminá-los ou detê-los, Pai, de seguir o Teu caminho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu roubo todo o poder do maligno, Pai. Eu proíbo Satanás de intervir na fé deste povo, Pai. Eu proíbo e desligo toda obra maligna. Eu declaro esse povo completamente curado, sarado, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada lar representado. Eu abençoo, Deus, o celeiro, o cesto, a amassadeira. Eu abençoo cada lar, Pai, com abundância, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoo também com o trabalho, porque a Tua palavra diz, com o trabalho das Tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Então eu abençoo com um bom trabalho, um bom salário, Pai, para que essa palavra, Pai, se cumpra, Pai, e que Teu nome seja glorificado. Assim eu abençoo este povo que Tu, Deus, elegeu, que Tu, Deus, escolheu, para que nada falte. O desejo do coração de cada um, ó Deus, se cumpra, Pai. Ó Deus, se cumpra o desejo sobre todos os entes queridos na casa, para que esse lar seja, Deus, um lar abençoado, que vivam em amor, que vivam em união, Pai. Assim como nós somos um com Cristo, ó Pai, assim vivam em união, Pai. Cada um, ó Deus, a esposa com o marido com a esposa, junto aos filhos, junto, Deus, os netos, Pai. Porque tudo, ó Deus, pertence a Ti e Tu tem nos dado, Pai. Então, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo todos, Pai. Declaro livre desse mal, Pai. Declaro todos livres em nome de Jesus Cristo, Pai. Para o Teu louvor e a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus, meu irmão. Um abraço e durma bem, né? Diga na hora que se deitar na cama, deito e pego logo no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança, né? E aí então você dorme tranquilo e Deus está com você e Ele é maravilhoso na tua vida, amém? Fica com Deus, nós amamos vocês, amém? E nós nos veremos amanhã então, com a graça de Deus. Fica com Deus em nome de Jesus, amém.